Gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez em nosso UnidaCast, o nosso segundo episódio. E é uma alegria enorme receber esse cara aqui, que é um brother já de uma longa caminhada. E eu tenho certeza que, pela graça de Deus, vocês vão gostar dos nossos papos aqui, do que a gente vai abordar, de algumas novidades que a gente vai trazer, de algumas questões pessoais da vida dele, que talvez ninguém saiba, mas vocês vão saber aqui em primeira mão. Então, além de você assistir, eu peço que você também divulgue o vídeo, você ajude a propagar tudo o que vai acontecer aqui e certamente você vai ser abençoado. Eu estou aqui então com meu brother Alexandre Magnani. Meu amigo. Ale Magnani. Cara, obrigado por ter vindo. Eu que Deus agradeço. te abençoe. É uma alegria ter você aqui. Valeu. Vamos começar brindando. Vamos brindar com a galera. Obrigado, Riva. Uma aguinha aqui. Muito bem. Cara, você vem de rancharia. Rapaz, fala um pouco dessa tua... Essa história dessa tua vida meio sertaneja. Começa ali. Tem uma influência sertaneja ali em rancharia, naquela região ali, não é? Total, é o Oeste Paulista, né? Mas deixa eu contar um segredinho pra você já, esse podcast começando com segredos. Eu nasci em São Paulo, cara. Eu nasci na zona... paulistano. Nasci na Zona Sul, em Santo Amaro. Cara, você é de Santo Amaro. Aí quando eu tinha 5 anos, meus pais decidiram ir pro interior, pra uma cidade menor ainda que rancharia, chama Mariápolis. Uma cidade de 5 mil habitantes. Uau! Então imagina... É do tamanho da Ibem Morumbi, então, a cidade. Exatamente. E lá em Mariápolis, que é a cidade da minha mãe, né? E os meus avós, meu bisavô, os Magnani, né? O meu nome, a pronúncia correta é Magnani, não é Magnani. É italiano. É italiano. Então os Magnanis todos estão lá. Todos não, né? A grande maioria saíram de lá. E eu morei lá em Mariápolis quando eu tinha uns 5 anos. Meus pais decidiram ir para lá. E de Mariápolis nós fomos para Rancharia, né? E aí lá próximo. Que é próximo. Dá uns 100 quilômetros. E aí em Rancharia que a gente conheceu a Jesus. A gente não vem, né, de um lar cristão. E aí Rancharia me marcou muito. Eu sou mais ranchariense do que paulistano, né? Porque lá eu nasci de novo, né, cara? Então, marcou a minha família, eu tenho um carinho enorme pela cidade. Lá que eu comecei a minha caminhada musical. Então, eu tenho um sotaque do caipirês mesmo, porteira, portão. E eu vou pra lá, fico mais forte ainda. Tem gente que acha até que eu sou de Minas, porque às vezes eu arrasto um pouquinho e tal. Você é mineiro? Eu falo, não, eu sou caipira mesmo. Rancharia, cara, é a maior cidade em área do estado de São Paulo, ou seja, a cidade de São Paulo... Em território. A cidade de São Paulo cabe em Rancharia. Uau! E outra coisa, Rancharia é uma cidade que quando esfria no estado, você vai ver direto no jornal aqui, a mínima Rancharia, 2 graus e tal, esfria muito lá, tem muita geada e tal. E fica muito perto de uma cidade grande chamada Presidente Prudente. Certo. E ali é o Oeste Paulista, então de Rancharia para você ir para o Mato Grosso é fácil. Uhum. E também para você ir para o Paraná é muito fácil. Então Londrina e Maringá, umas 2 horas e meia de Rancharia. Então a galera de Rancharia absorve um pouco a cultura do Mato Grosso, Grosso do Sul? Acho que ainda mais do Paraná. Eu acredito que sim. Tem as suas diferenças. A hora que você muda de estado, as cidades ali, mas tem cidades muito próximas também de Rancharia, que é do Paraná, né, que é próxima à Rancharia, que é muito parecida. Então, eu acho que tem de tudo um pouco lá. E por que Rancharia? Provavelmente porque sítio, muito rancho. Ranchos. Então, e lá tem 2 cidadezinhas que são distrito de Rancharia, Agicê e Gardênia. É roça, cara. É roça. Hoje eu vou pra Rancharia, eu falo, tô indo pra roça, eu vou ficar lá de boa, é outro ritmo, outra coisa. Mas eu nasci em São Paulo. Mas vamos falar, o nosso tema é adoração. Tá. Então vamos conversar sobre adoração, mas você começou falando da sua conversão. E eu imagino que na sua conversão a música já vai entrando meio que naturalmente. Sim. Fala um pouco disso aí, da tua conversão e a tua vida como adorador, como músico. Cara, como é isso aí? Na verdade, a música sempre foi forte na minha casa, mesmo antes da gente se converter. O meu pai é músico,
A mãe dele era musicista, tocava sanfona, violão, acordeon, a minha avó. E quando a gente não era cristão, a gente sempre foi um lar muito de festa. Então meu pai chamava os amigos ou os meus tios, churrasco e muita música, muito violão, e desde samba, a música sertaneja mesmo, as boas, né? Então eu cresci num lar assim. Meu pai tinha tudo que era instrumento de percussão e ele jogava pra gente. Cada irmão meu, nós somos em 4 irmãos, cada um pegava uma coisinha lá e saía acompanhando meu pai tocando. Então sempre foi assim. Todos os meus irmãos tocam. Eu tenho um irmão que é baixista, que é um ótimo baixista. Gravou muita coisa pra mim, já gravou até pro Baruch. É um cara, é o Guilherme, ele é muito bom mesmo. Muita coisa que você ouve no Janela, é ele tocando. Hoje ele é gerente da Caixa, GG na Caixa, tem a carreira dele, fez o caminho dele, mas ele me acompanhou na música até quando ele pôde, né? E até quando ele conseguiu fazer as duas coisas. Ele é muito bom. Aí eu tenho um irmão mais velho que toca batera, mas toca baixo também, e eu tenho um irmão caçula que toca teclado, guitarra, o que der na mão dele ele vai tocar também. Então lá em casa sempre foi uma a família música musical. Todo mundo. E a música, e meu pai também. Meu pai toca bateria, baixo, teclado, guitarra, canta. Meu pai faz tudo, cara. Então é uma coisa que sempre foi natural pra gente. Quando a gente foi pra igreja, essa é uma história legal. O meu pai, a gente foi pra igreja porque meu pai era alcoólatra. E aí, cara, o alcoolismo pega tudo que tem de ruim que o alcoolismo traz, a gente vivia. Desde um lar agressivo, desde irresponsabilidades financeiras. Cara, a gente vivia uma vida muito difícil. Fruto, né, de uma doença, né, que é o alcoolismo, né? Então, financeiramente falando também, você nasceu no lar meio desequilibrado financeiramente. Muito simples. A gente era pobre, cara. A gente era pobre. Pra você ter uma ideia, quando a gente chegou na igreja, na primeira igreja que a gente foi lá, a gente recebia roupa de doação, a gente trocava tênis com doação. Meus pais sempre foram muito trabalhadores, mas meu pai tinha essa questão, esse problema, e isso trouxe muita dificuldade para a gente. A nossa infância a gente tinha muita privação de muita coisa, assim. E aí, fruto disso, minha mãe uma vez estava num ônibus e aí uma mulher sentou do lado dela, minha mãe chorando, depois de uma noite terrível em casa, que meu pai ficou muito mal por causa da bebida. Meu pai, cara, acordava de manhã, já bebia. 6 horas da manhã era uma cachaça, o café da manhã dele, e isso ia até a noitão, assim. E aí minha mãe, triste, cara, a mulher sentou, começou a falar de Jesus para ela. Nessa, minha mãe a gente era católico, a gente ia na igreja, na missa, eu quase fui coroinha, cara, eu sempre fui o cara Olha, cara. eu sempre fui o cara... ligado à religião. Ligado à religião e ao serviço, né? Eu entregava folheto no início da missa, eu decorava as missas, cara. Eu ficava em casa lendo as missas, decorar que eu queria fazer de cor quando o padre fizesse lá. Eu era bem aplicado, assim. Isso criança, bicho. E aí essa pessoa falou de Jesus a gente chegou, isso é um parênteses bom, a gente chegou e ia até a Centro Espírita para tentar, minha mãe lia Kardec, a gente era sedento e não sabia onde buscar. E a gente também era aquelas pessoas que zombavam dos crentes, porque os crentes pra gente era caretas de terno, e a gente tinha uns vizinhos lá, que era terninho, Bíblia, capa preta na mão, aí a gente falava, lá os crentes estão indo lá pra igreja dar dinheiro pro pastor, lá, mano, a gente chacotava. Isso na década de 90, né? A gente, sei lá, isso em 94, 95. Aí, cara, essa mulher pregou pra minha mãe. E aí, cara, minha mãe... Eu acho que ali minha mãe já recebeu Jesus no coração, assim, cara. Jesus encontrou a gente. E minha mãe foi... Essa mulher era da igreja do Evangelho Quadrangular. Certo. E aí ela convidou a gente. Aí minha mãe ia. Minha mãe, eu, o mais velho, eu, o Guilherme... A gente tudo pequenininho e ela grávida do quarto. Filho. Cara, andava 2 quilômetros. A gente não tinha carro, a gente era pobre mesmo. 2 quilômetros andando para ir para a igreja. Pelo menos para ir para a igreja. Quadrangular. Nós nos convertemos na Quadrangular. Conhecemos o evangelho na Quadrangular. E aí, bicho, quando eu cheguei lá na Quadrangular, era maravilhosa a música. Isso assim, eu era criança.
Cara, mas era um negócio absurdo, de qualidade. Batera, som, ministração, era tudo muito incrível, cara. Eu até me arrepio de lembrar, porque eu sou fruto disso também, do que a gente viveu nesses anos na Quadrangular. Eu tenho um pezinho lá, né? No pentecostal, né? No Reteté. Eu sou um batista... renovado e reformado. Eu não vou entrar na questão do batista reformado, porque eu tenho pouca bagagem para dizer sobre isso, mas eu tenho me entendido assim também nos últimos tempos. Mas assim, porque antes eu falava assim, Riva, abrindo um parênteses, pessoal da teologia aqui, eu falava assim que quando eu conhecia Jesus, eu falava, quem sou eu para conhecer Jesus? Ou quando eu encontrei Jesus? Não, foi Jesus que me encontrou, né? Então, eu fui encontrado. Então, olhando para Romanos, isso fica ainda mais claro para mim, né? Mas assim, o que é que eu percebo na sua fala? Deus foi preparando tudo o que estava acontecendo, todo esse seu background aí, para você chegar nesse momento, para você vir, por exemplo, para a teológica aqui, para estudar música. Isso, ó. Aí eu vou dar um resumão, né? Que eu gosto de contar a história. Mas, ó, fomos para Quadrangular. E, cara, houve um mover muito especial lá, até pra gente entender a importância disso na minha caminhada, né, musical. Meu pai não ia de jeito nenhum pra igreja. Mas nem a pau. Meu pai era super preconceituoso. Aí, cara, meu pai teve uma experiência... Ele é que é Magnani. Não, Magnani é minha mãe. Sua mãe. Meu pai é Lima. Meu nome é Alexandre Magnani Lima. E o Lima que vem de música. A música vem dos Lima, tá? E aí, cara, meu pai não queria saber de igreja de jeito nenhum, era preconceituoso pra caramba. Ele teve uma experiência maluca, cara. A gente orava muito, culto de oração. Minha mãe com os 3, mais o quarto na barriga. Aí de joelho, todo mundo orando e tal. E ela orando. E todo mundo clamando pela vida do meu pai. Criança, cara, sei lá, eu tinha 10 anos. Imagina, o outro mais velho, acho que menos, cara. Talvez eu tivesse 8, o outro... 10, 8, outros 6, mais ou menos isso aí. E aí, a minha mãe começou a sentir o cheiro do meu pai, cara. E a gente orando, ela, nossa, meu Deus, tô sentindo o cheiro do Paulo aqui e tal. A hora que ela olha pro lado, cara, meu pai tava de joelho orando no banco da igreja. Uau! Do lado dela. E assim meu pai foi na igreja, a primeira vez. Aí ele conta que a gente chamou ele para ir para a igreja. E a igreja orava muito pelo irmão Paulo, pela irmã Maria, pela nossa família. A gente sofria demais, a igreja cuidou da gente nesse tempo. E aí, o meu pai conta que ele foi tomar banho, depois que a gente saiu da igreja, ele ouviu uma voz dizendo para ele, por que você não vai na igreja? Aí ele, tem alguém aqui e tal. Eu falei, tô mal mesmo, né, cara? Aí ele recebeu uma ordem, bicho, que ele não conseguiu controlar. Vai pra igreja agora. Eu não vou tentar fazer a voz de Deus, ainda mais com essa vozinha minha aqui. Mas, cara, ele falou que tomou conta dele, ele desligou o chuveiro, não tirou nem o sabão direito, ele foi com a camiseta da minha mãe pra igreja. Ele não viu nem o que ele vestiu, ele não viu nem como ele chegou lá. Ele só viu que a hora que ele se deu conta, ele tava de joelho, prostrado, cara. Aí começou a conversão do meu pai. Cara, eu não sabia dessa tua história, cara. Começou a conversão do meu pai. E meu pai, músico, chato pra caramba, tal. A hora que ele viu a banda tocando lá, ele ficou impressionado, cara. O meu pai foi cativado pela música. E na cabeça dele, na concepção dele, tem música boa e não preciso pagar cover artístico. Legal, cara. A outra coisa que a gente fazia é que ele gostava de ir na igreja, a gente saía, aí às vezes ia comer uma pizza de vez em quando tal, e ele tomava uma caipirinha lá e tava tudo bem. A gente sabia que era o processo dele. E meu pai foi curado, cara. Ele parou de beber depois de muita luta. Aí é uma história grande. Tinha que chamar ele aqui para dar o testemunho quando ele vier a São Paulo. Mas a história do meu pai, ela é muito... Espiritualmente falando, meu pai teve experiências desde a infância dele com essa questão espiritual muito forte, mesmo não sendo crente. Por herança da família dele, né, e tal. Então ele tem umas histórias que são absurdas, assim. Você fala, cara, é Deus agindo. Aí, a partir daí começou a nossa conversão. A Quadrangular era um polo de música boa em rancharia, tanto que o Theo Rubia, ele era amigo meu dessa época. Os pais dele foram os meus pastores. O Theo Rubia tá bombado hoje no Brasil aí, não sei se você conhece, nessa onda mais worship. Tem uma música dele... tem várias músicas dele que estão bombadas aí. Não sei se a rapaziada já ouviu falar aqui, os batistas não conhecem tanto.
Mas ele tá bombadão. Aí tem ele, que hypou muito, assim, cara. Você vê o Spotify do cara é muito alto. Aí tem um outro tecladista dessa mesma época, um outro tecladista que toca, hoje trabalha no Rio de Janeiro, é o Rodrigo. Ele toca com Cris Duran, uma galera. Aí tem um outro amigo meu, que é o Felipe, dessa mesma época, tudo lá de Rancharia, que trabalha hoje numa igreja, é ministro de música em Curitiba, e é líder do Team Street Brasil, certo. O Felipe Serrano. Tem um outro amigo nosso, que é baterista, toca na igreja aqui, na televisão da Mundial, cara. Como que é o Valdemiro Santiago. O Altair toca lá, trabalha lá. Então, a gente tudo dessa época. E eu nos batistas aqui, né? Então, você vê que alguma coisa de muito especial aconteceu naquela igreja. Nesse musicalmente lugar falando sobre música e adoração, cara. E eu sou fruto disso aí. Exatamente, você é fruto disso aí também. Chegou um momento da nossa vida, Riva, que eu estava querendo um pouquinho mais. E as experiências foram incríveis. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu orava em línguas, eu ia no monte, eu tinha as minhas experiências. Não ora mais, então. Não, porque eu entendi outras questões que eram mais importantes para a minha edificação pessoal. Mas eu tive experiências mesmo com dons de línguas e buscava no secreto, no meu quarto, trancava a porta e fogo, e fogo, e fogo. Mas aí eu, ao mesmo tempo, aquilo no período da minha adolescência, eu falava, cara, mas não se resume a isso. Eu estava mais buscando uma experiência de emoção, e forçando algo ali para que eu tivesse a mesma experiências, as mesmas experiências pontuais que Deus falou comigo quando manifestou o Espírito Santo dessa maneira, porque a gente precisa deixar claro, gente, não existe batismo do Espírito Santo. A partir do momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo já habita em nós também. E a manifestação do Espírito Santo, ela acontece de diversas formas, inclusive no ensino, né? Como o apóstolo Paulo fala. Então, eu percebi que eu manifestar aquilo que eu entendi que era a manifestação das línguas estranhas não era o suficiente e não era o principal na minha caminhada cristã. E eu queria mais, minha família queria mais. A gente estava cansado um pouco das emoções, das ondas. Cara, eu peguei de tudo nessa época. Milagre do pó de ouro na mão, o dente. Dente de ouro. A visão de águia. Rapaz, da década de 90 eu vivi tudo, cara. Do nada o colar ficou de ouro. Aí, cara, entregando carro, entregando casa. Eu vi, cara, gente endemoniada pra tudo que era lugar e a gente ia lá, orava. Eu participei de tudo isso na década de 90. De 96 pra frente. Mas cansou, a gente percebeu que não estava saciando a gente naquele momento. E aí a gente foi para Batista, cara. De Rancharia ainda. De Rancharia. E quando eu fui para a Igreja Batista, foi um choque cultural. Porque a quadrangular top, batera, guitarra, banda, eu cheguei na Batista, eles abriram um inário. Firme nas promessas do meu Salvador, da órgão, firme. Só que era uma experiência cultural diferente do que eu já tinha vivenciado. E eu comecei a gostar. E aí eu olhava para a letra dos hinos, meu Deus, completa, perfeita. Quando fala da Trindade, cara, não tinha um erro, fora a poesia. Eu falei, rapaz, isso aqui é bom, cara. Ou seja, você veio de uma experiência mais, vamos dizer, vamos colocar mística do cristianismo e vai agora para uma experiência mais teológica, vamos dizer, do cristianismo. Exatamente. Ao mesmo tempo, tinha lugar nessa igreja, na Igreja Batista de Rancharia, que é a única batista de lá, tinha lugar para o louvor também. O culto tinha uma ordem, né, uma liturgia que fazia sentido para mim. A palavra era boa, a gente sentia vontade de contribuir, a gente não contribuía por barganha. Cara, meu pai cansou de pegar e falar assim, meu pai é comerciante, rapaz, eu tenho um cheque para cobrir, segunda-feira, vou chutar aqui, R$1.000. Eu tenho 800 aqui. Ele estava lá na igreja, isso na época da quadrangular. Ele falou, eu vou dar os 800 que o pastor está desafiando, eu vou dar 800 que Deus vai me dar 2.000, aí eu vou pagar o que eu estava devendo. Sério, cara, nós vivemos isso. Isso acontecia, cara. Acontecia, cara. Acontecia. Então, esse tipo de coisa pra gente foi pegando.
eu vou... é um desafio, então, desafio de fé. Meu pai tirava tudo que tinha no bolso, dava lá. Aí chegava na semana, cadê os 2.000 que Deus falou que ia dar? E quem disse que foi Deus que falou que ia dar? Entende? Então, a gente começou a conflitar. Quando a gente foi para Batista, aí a gente até entendeu que o dízimo não era 10%, que essa era uma questão cultural do Antigo Testamento que a gente trouxe para o Novo Testamento, que a gente trouxe para a nossa fé ocidental, dos nossos cultos religiosos, mas que o apóstolo Paulo fala também que a gente tem que dar segundo o nosso coração. Isso. E que ressignificou a oferta da viúva pobre. A gente falou, olha... A gente só vivia no Antigo Testamento. Nossa, mas Jesus ressignificou tudo também. Uhum. E a gente passou até a ofertar com mais generosidade, deliberadamente, não pensando no que a gente ganharia em troca, mas entendendo que tudo é dele e que eu não estou devolvendo nada. A gente falava, eu estou devolvendo. Não está devolvendo nada, nada é teu. Muito pelo contrário. Então a gente foi ressignificando coisas que foram importantes na nossa caminhada, na nossa fé, que nos fez ficar lá na Igreja Batista de Rancharia. E que foi lá que eu passei a me desenvolver mais no sentido da vocação. Eu entendi o que era chamado, o que era vocação, o que era serviço. Servir colocando o próximo em primeiro lugar, não para eu tocar quadrangular. Na época, como era uma igrejona, tinha uma vaidade para tocar na banda principal. Tinha uma disputa, cara. Imagina, era a maior igreja da cidade, com uma música top, então todo mundo queria tocar e tinha disputa. Em Rancharia, não. Lá na Batista de Rancharia era simples, cara. Todo mundo... Eu cheguei lá, todo mundo me recebeu bem, ninguém ficou assim comigo. Já me abraçaram meu irmão, meu pai tocando no grupo dos homens. A gente se sentiu muito útil, foi muito gostoso. E ali, Riva, foi quando eu entendi o que era vocação, chamado. A minha esposa, hoje a minha esposa, Marcela, a gente está junto, casado há 14 anos. E a gente está junto há 20 anos. Ela estudava a Bíblia comigo. Ela é de Rancharia? Ela é de Rancharia, ela é ranchariense mesmo, nasceu lá. A Marcela era minha líder dos jovens. Quando eu cheguei lá, ela era minha líder. Aí eu não tinha interesse nenhum por ela. Aí ela marcou uma reunião. Já tô emendando os assuntos, hein, horrível. Eu vou contando a história. Vambora. A Marcela lá em Rancharia era minha líder dos jovens. A Marcela é Slobotkov. Os Slobotkov são russos, né? Russos. Eles são muito conhecidos entre os batistas. Tem muitos pastores Slobotkov. A família dela fundou a Igreja Batista de Rancharia. O pastor Pedro Slobotkov de Rancharia é o tio dela, que é pastor lá, sei lá, há mais de 20 anos já. É o pastor Rubim, que é o tio dela, foi pastor na PIB de Bauru. Então, tem escrito, tem livros editados. Eles são bem conhecidos na Liberdade, na Vila Mariana, aqui, todas as batistas, né? Batista da Liberdade, da Vila Mariana, tem Slobotkov espalhado aí. Ela vem dessa família bem tradicional batista, com uma base bíblica muito boa, a Marcela. E ela era minha líder dos jovens, aí essa história é boa, cara. Uma vez ela marcou uma reunião lá para dar uma chamada de atenção na galera, falar sobre comprometimento. Ela tava dando uma dura. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, ela é bonita, né? Aí ela falava e eu só ficava olhando a boca dela. Eu falava, nossa, a Marcela é gatinha. Eu olhei pro Guilherme, pro meu irmão, falei, rapaz, a Marcela tá bonita hoje, né? Eu caso com ela. E ela, bicho, chamando a atenção da galera e eu já tava em outra página. Aí eu falei pra uma amiga minha, nossa, do louvor lá, a Carol, eu falei, cara, rapaz, a Marcela é bonita, né? Solteira, tudo assim. Será que eu tenho chance? Aí eu já foi recado, né, cara? A Carol foi lá e falou pra ela. Aí ela falou, cara, a Marcela sorriu. A Marcela é tímida, né? Aí foi aí que eu comecei a investir, cara. Aí a gente começou a namorar. Ela estudava a Bíblia comigo, investiu em mim. Eu era um cara completo, um menino. Qual a diferença de idade de vocês? Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 17 e ela tinha 19. Eu tava no 3º colegial, ela tava no 3º ano de Direito. Era tipo Eduardo e Mônica. Uau, ela no 3º ano de Direito? Ela no 3º ano de Direito, eu no 3º colegial. Às vezes a gente falava, vamos sair. Eu falava, não posso, tô na semana de prova, tem prova de matemática amanhã. Tem prova de matemática amanhã, eu preciso dormir cedo. E ela já na universidade, cara. Ela teve muita paciência comigo, né? E ela estudava até coisas da escola. Ela manja muito. Hoje a Marcela tem a carreira dela, ela é funcionária pública. Ela prestou concurso e ela trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo. E, inclusive, tem algum membro aqui da tua igreja que é colega de trabalho dela lá. Eu não lembro o nome. Vou pesquisar eu vou puxar. Depois eu puxo aqui. Mas vamos fazer um salto.
Tá, vamos já. Como é que você chega aqui na Teológica? Isso, então. E como é que começa a tua carreira, então? De compositor, adorador? Foi assim, então, lá em Rancharia, eu tive essa fase de transição aí, onde ela era minha líder, eu tava debaixo dela, aí treinando, aprendendo, estudando e tal. Aí eu migrei, eu virei. Eu passei a ser o líder, não de jovens, mas de adoração, que ela até ministrava louvor, cara, a Marcela. Então eu passei a ser o líder de louvor. E a gente fazia uma liderança junto. E, cara, aí assumi o louvor da Batista e tal. Aí foi um pastor brasileiro que morava nos Estados Unidos, mora até hoje, o Adauri, é um cara inteligentíssimo, PhD, monstro. Foi pregar lá. E eu tocando minha guitarra, nessa época eu tinha 17 anos. Aí ele pegou e falou, cara, esse moleque é muito bom. E eu, dos 15 aos 17 anos, eu fui um pouco prodígio, assim. Eu dei um salto na guitarra, assim, muito grande, em 2 anos, assim. Comecei a tocar guitarra com 13. Já dirigia banda, já autodidata. Estudava em casa? Eu estudei muito sozinho, mas eu volta e meia eu consultava uns amigos, pegava uma aulinha aqui, outra ali. Eu sempre, inclusive, faço isso até hoje. Então, esse cara foi lá, falou, chamou meu pai e minha mãe e falou, esse moleque toca muito, ele é muito talentoso. Esse som de guitarra que ele tira é muito bom. Esse cara precisa estudar nos Estados Unidos. Precisa levar ele pro seminário de Dallas ou qualquer outra coisa. Eu nunca tinha ouvido nem falar de seminário, nem sabia que existia esse negócio. Aí, beleza. Ele pegou e falou, vamos fazer... Me deu um notebook, cara, da Dell, retrosão. Me comprou um livro de inglês para eu estudar. Aí a gente trocava e-mail. Ele era muito amigo do meu pastor. Aí ele trocava e-mail com o meu pastor. Falava pro meu pai e pra minha mãe, vamos fazer um planejamento e tal. Ele queria que eu fizesse o TOEFL, eu nem tinha estudado inglês ainda, então não fazia muito sentido. Aí ele pegou e falou assim, Ale, vai ser difícil nesse momento, você estudar inglês em pouco tempo e tal. Então faz o seguinte, vai para São Paulo na Teológica. Foi aí que eu ouvi a primeira vez. Ele e o meu pastor. O pastor Pedro recebia aqueles malotinhos que a Teológica mandava, jogou na minha mesa, o pastor Pedro, que é o tio da Marcela, foi lá conversar comigo, com a minha mãe. Aí colocou para ele ir pro seminário, se dedicar mais. Eu já era líder, sabe, cara, esse negócio? Eu já liderava as pessoas, mobilizava a galera. Eu sempre gostei, sempre era algo natural. Aí o pastor jogou na mesa assim, falou, então, irmã Maria, ele vai pro seminário, aí tem que pagar a hospedagem dele, tem que pagar a mensalidade e tal. Isso aí nem entrou na minha cabeça. Eu falei, como assim, cara? Eu vou pagar para eu servir? Como que eu vou pagar mensalidade no seminário se eu vou servir o reino? Seminário tem que ser de graça. E aí eu fui, eu não tinha dinheiro. Ainda a gente estava numa dureza, assim, cara. Financeiramente era difícil pra gente. Mas já melhor do que quando a gente se converteu lá. Sim. E aí, bicho, o Adauri pegou e pagou a minha primeira mensalidade. Aí, Riva, olha só. Meus pais não tinham carro ainda. Meu pai emprestou dinheiro de um amigo dele para comprar uma passagem de ida e volta para ele. São Paulo, Rancharia, São Paulo, São Paulo, Rancharia. E uma passagem de ida para mim. Ele pegou dinheiro emprestado do amigo dele. Aí chegamos na Barra Funda, bicho, mochila, retirante mesmo, cara. Meu instrumento. Pegamos um táxi, fomos pro Tremembé, na Cezefredo, Zona Norte, para morar de favor na casa de um casal, amigos do meu pai, que falaram, beleza, a gente consegue receber o Alexandre no máximo 6 meses aqui, com prazo. Meu pai deixou R$50 comigo, velho. Falou, papai vai, durante a semana, tentar te mandar mais. Eu não sabia como eu ia pagar a mensalidade. Eu não tinha nada. E a igreja não deu apoio financeiro deu, mas época. Pouquíssimo. Tipo assim, pagar mensalidade mensalmente. Não conseguia. A igreja de Rancharia não tinha condição. Não tinha condição. E aí a igreja de Rancharia me dava uma ajuda de custo lá, cara, que era, sei lá, R$150 por mês. E, cara, eu cheguei com 19 anos aqui. Eu era tão caipira que a primeira vez que eu fui pegar metrô sozinho, eu dei com a mão pro metrô parar, cara. Você acredita nisso, cara?
Eu aqui, ó. Aí eu falei, ué, só eu vou entrar nesse, porque ninguém levantou a mão. Aí que eu me liguei que o metrô vai parar em cada estação, cara. Você não tá entendendo, bicho. Eu era um caipirão. Você foi pior que eu, então, quando eu vim de João Pessoa, cara. Como foi? Você foi pior, cara, que isso aí não... Eu não cheguei a pagar esse mico, não cheguei a pagar horrível. esse tipo de mico, eu não sabia o que era viajar, eu não sabia que era... São Paulo, pra mim, era um monstro. Eu morria de medo de São Paulo. Cara, foi um teste, assim, pra mim. Passei por muitas privações aqui. Cara, eu comia... Aí na casa desse pessoal, eu já vou prolongar aqui. Então você sai da Zona Norte pra Perdizes todos os dias e voltava? Todos os dias. Aí eu só almoçava lá, porque eu consegui uma escola de música pra dar uma aulinha ou outra lá em Perdizes. Que a dona da escola era uma das professoras no seminário. E ela me contratou pra dar aula de violão e guitarra. Cara, aí às vezes eu saía, almoçava, dava aula, sei lá, 2 horas da tarde. Aí tinha que ficar esperando das 2 até a minha aula à noite, que era 7 horas, 7h30 na teológica, com um pacotinho de bolacha, um negocinho, e só ia jantar quando eu chegava, pegava um ônibus, chegava lá na casa do pessoal, na Cezefredo, e jantava. Era isso. Eu emagreci muito. Eu cheguei a pesar, né, não vou falar quanto eu peso hoje, mas eu tenho 1,80 m, eu cheguei a pesar 64 quilos, cara. Eu era só o pó. A primeira vez que eu fui que eu fui pra rancharia, minha mãe não queria mais que eu voltasse, de tão magro que eu tava. Pena do filho, ela teve. Com pena. Mas, cara, e eu falo isso numa boa, porque eu penei pra caramba. Mas é parte do teu crescimento, exatamente. Cara. Foi parte do teu crescimento. E eu corri muito, Riva. Eu corri muito aqui em São Paulo, cara. E a minha ideia era chegar em São Paulo, estudar e voltar pra minha terra, cara, e servir lá. Eu não vislumbrava nada. Na sua mente estava claro de que você ia ser, sei lá, o que a gente chama hoje de ministro de música. Isso estava claro. Sim, eu fiz bacharel em música sacra na teológica. 4 anos, acabou, mala, rancharia. Ale, você percebe que a faculdade teológica, ela aperfeiçoou o teu talento? Sem dúvidas. Composição. Sem dúvidas. De profundidade teológica que você tem também, profundidade teológica. Contatos, estudo de música mesmo, porque eu tive sorte, cara. Quando eu cheguei na teológica, o curso de música, o bacharel em música sacra era robusto, era uma grade de verdade, cara. Então eu tive introdução à história da música, falando de música. Depois tem as matérias de teologia também. Eu tive percepção, teoria, harmonia. Cara, professores meus da teológica que davam aula na UFSCar, na Federal de São Carlos, na Federal de Goiás, na Unesp, Samuel Torelli, Donaldo Guedes, que dispensa comentários, currículo absurdo, um grande maestro. O cara foi meu professor. Eu tive aula de contraponto. Cara, eu tive aula de tudo que uma grade de música pede, um curso de música pede, eu tive lá. E também introdução à teologia bíblica, Antigo, Novo Testamento, hermenêutica, homilética e inódia. Eu tive aula de inódia. Se você não sabe o que é isso, é o estudo dos hinos. E isso com certeza contribuiu para a minha composição, para as músicas fazerem algum sentido. Então, eu tive a sorte, eu tive orquestração, regência. Você sabe que eu me formei como regente. O meu recital na teológica foi um recital com coro e orquestra. A orquestra que eu regi foi a Orquestra da Liberdade. O Donaldo me cedeu a orquestra. Que responsa, hein, cara? O Eli pregou na minha consagração, no meu recital. O João Marcos Barreto Soares foi meu pastor, que é o executivo da Junta de Missões Mundiais. Ele foi quem me discipulou foi o João Marcos. Quem me consagrou, quem me impulsionou para o ministério. O João é um cara incrível para mim, que a gente tem amizade até hoje. Então, eu fui muito abençoado com essas conexões. E eu fiz um recital como maestro, regendo coro e orquestra. O meu primeiro trompetista era o Dissenha, Fernando Dissenha, da OSESP. Cara, imagina a responsa. E aí, cara, eu regi desde o período, peças do período renascentista à música contemporânea. Foi período renascentista, barroco, clássico, romântico, música americana, negro spiritual, música brasileira. O meu repertório foi com todas as diversidades que deveria ter para uma vida acadêmica musical.
que me custou também a gastrite, noites mal dormidas. O meu recital foi muito bonito, mas foi muito custoso também. Porque assim, pouca gente sabe disso, que eu era regente. E se me der um coral, uma orquestra, eu estudar grade, eu vou mandar bala. O que parece, assim, que dá para perceber, você tem um diferencial, porque o cara geralmente que vai estudar, hoje em dia a grade de música mudou muito nas faculdades. Cara, muito. Mas antigamente a famosa música sacra, como se fazia, Sim. que é o que você fez, não formava um cara como o do teu perfil. Então o cara se tornou... Muito erudito. Muito erudito. Ou o cara era apenas um maestro, ou era apenas um pianista. Então você se transformou num cara eclético, vamos dizer assim. Sim. Um ministro de música que é guitarrista ao mesmo tempo, Sim. que é também raro você encontrar. E um cara que compõe. Vamos entrar um pouco agora na questão de composição. Porque pelo todo o testemunho que você deu aí, é claro que Deus usou tudo isso para você chegar onde você chegou. Nesse compositor, aí a gente entra um pouco agora no que a gente conversava anteriormente aqui nos bastidores. Sim. Nesse compositor que consegue entrar no coração da galera, entrar na mente da galera. Cara, meu filho de 6 anos é teu fã. 6 anos. Depois eu quero que você mande um beijo pra ele. Com certeza. Rebeca, de 13 anos, é sua fã. A gente escuta você em casa. Que massa. Então, assim, você consegue atingir um menino de 6 anos e consegue atingir a galera de cabeça branca. Legal. Então, como é esse processo? E falando da adoração agora. O que é que significa isso pra você? Então, o que é adoração pra você? Cara, eu gosto de uma frase do Jay Carson. Ele fala que, e eu concordo com ela demais, ele fala que a adoração é uma resposta adequada a Deus. A adoração não é qualquer resposta. É uma resposta adequada. Essa palavra adequada muda tudo. Porque eu posso responder do jeito que eu achar que pode ser feito. Mas quando se trata do meu Deus e do caráter de Deus e de quem Ele é, essa resposta precisa ser muito bem direcionada. A palavra adequada, ela traz para mim um cuidado, né? Então, é claro, a adoração é uma resposta adequada a Deus por quem Ele é. Porque Ele me amou primeiro, eu respondo a Ele por quem Ele é. E a minha resposta adequada envolve vários pontos, Riva. Primeiro que a adoração não é música. Então, a adoração, eu não sou um adorador por causa da música. Eu sou um adorador porque eu nasci, fui feito para adorar a Deus mediante aquilo que Ele faz e fez na história da minha família que eu acabei de contar. Sim. Então eu o faço como resposta a tudo que Deus já fez sem eu merecer absolutamente nada. A música é uma ferramenta que eu utilizo também para adoração. Assim como a minha vida devocional. Assim como a mesa que nós temos agora. Assim como o cuidado com a minha saúde. Assim como o cuidado com a minha vida espiritual. A música é também uma ferramenta. E aí dentro da música eu utilizo das palavras de louvor, de exultação, de proclamação, meu Deus, agora me fugiu a palavra. De tudo que envolve a vida cristã como um todo. A adoração, para mim, ela não se limita só ao ambiente da igreja, mas também não se limita só ao ambiente quando eu estou falando sobre Deus ou com cristãos. A adoração, para mim, ela não é um estilo de vida para mim. E eu vou explicar isso. Por que eu não gosto? Adoração é um estilo de vida. Porque estilo, você veste e tira a hora que você quiser. Hoje, qual é o meu estilo? Eu tô de boné trucker, né? Tô com um relógio aqui e tô com um colar. Isso aqui é um estilo, com a blusa meio retrô, gola alta. Se eu quiser tirar, eu tiro. A adoração, para mim, não se tira. Uma vez que eu entendo de onde eu venho, quem Deus é, qual é o caráter de Deus e quão pecador eu sou, eu vivo no ambiente da adoração. Então não é um estilo. Estilo você muda. É um modo de viver, é o seu comportamento, exatamente, é o seu hábito exatamente, de vida. Exatamente. Então, você se vê, então, enquanto um compositor, adorador, etc. Você poderia se dizer um guia na adoração? Tipo assim, o Alexandre Magnani, para quem não sabe, ele é um ministro de música da IB Morumbi. Eu tive a alegria de quando eu ainda estava na IB Morumbi, te receber lá no iníciozinho, quando você estava chegando lá. Sim.
Então, quando você sobe domingo na EB Morumbi, no palco da EB Morumbi, você se propõe a ser uma espécie de orientador da adoração? Eu gosto dessa palavra. Orientador da adoração. Um amigo meu, pastor, o André Fontana, fala uma coisa, que a igreja em geral não sabe adorar. A igreja em geral. E não tem problema. A igreja em geral chega aos domingos, muitas vezes as pessoas, né? Muitas vezes sem um porquê real do que estão fazendo lá. Não a sua maioria. Também não sei se é a minoria. Então, eu sou o cara que eu estou apontando para onde? A direção. Eu sou o cara que eu estou apontando a direção. E o meu coração, Riva, aponta. Eu não penso na performance. Eu não penso... Eu só faço, cara. Ainda que naturalmente você seja performático. Naturalmente. Eu sou enquanto artista. Inclusive, isso aí a gente pode falar também. Não sei se a gente coloca nessa mesma bandeja aqui. Mas eu tive, durante a minha vida, inclusive você que é artista, eu espero que eu te abençoe com o que eu vou falar. O artista, ele é artista. E ponto final. Quer ele seja do ambiente sacro cristão, ou quer ele seja do ambiente secular. A arte, para mim, é como uma graça comum. Então, perfeito. O sol nasce para todos. Isso, perfeito. O dom que eu não acho que é dom, eu prefiro, porque à luz da palavra de Deus, eu chamo dom aqueles que o apóstolo Paulo fala e nomeia em Romanos. O dom do ensino, o dom da profecia, o dom do serviço, o dom de exortar. Você pode ver, ele fala sobre serviço, ele não fala sobre música. Então, para mim, música não é um dom. Música, para mim, é um talento. O talento, Deus distribuiu para mim e distribuiu para tantos outros artistas que ainda não o conhecem. Mas quando eu ouço Lenine e ouço Paciência, é graça comum, Emagodei. Então, eu percebo, Deus derrama talentos. E eu me boicotava enquanto artista, Riva. Por quê? Porque a gente tem uma conotação ruim no nosso ambiente, a gente tem que quebrar isso. Como se o artista, ele fosse o cara performático e que ele gosta de ser notado e aplaudido. Não, cara, eu sou um artista artesão. Que fabrica, que escreve. Não é um artista poser. Aí eu me sabotava, eu falava, não, cara, eu não posso ser artista, eu tenho que ser adorador. Não, eu sou um artista que adora. Assim como um professor que adora. Assim como um acadêmico, um médico, um bancário que adora. Eu sou um artista, que é o meu trabalho, que adora. Então, aí... de frente com a igreja, eu estou apontando, eu estou direcionando e o meu coração faz isso. Sabe por que eu performo? Porque eu me sinto extensão da música, Riva. Eu não premedito nenhum movimento meu. Eu simplesmente sou, por causa da música, né? Eu fluo. Quando eu improviso, eu gosto muito de improvisação musical. Eu estudei muito improvisação. Cara, para eu improvisar, resumir, eu preciso saber de harmonia. Para eu improvisar, eu preciso conhecer bem o meu instrumento, cada nota que está no braço. Eu preciso conhecer as escalas. Eu preciso conhecer as tríades, as tétrades, os movimentos, os licks, as frases, o time. Eu tenho que respirar. Olha quanta coisa. Cara, só pode ter vindo de Deus. E aí eu boicotava isso, porque eu não poderia ser um artista. Eu tinha que ser um adorador. O Janela é uma resposta a isso. Em 2015, a partir de 2014... Quem não conhece ainda Janela, Spotify, você coloca lá Janela, você vai encontrar letras espetaculares. Vale eu ia ler um texto aqui, que está em Mateus 6 também, que Jesus fala que os olhos são a candeia da alma. Os olhos são a janela da alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, ou todo o nosso corpo será luz. Eu me boicotava enquanto artista até 2014. Em 2014, uma chave virou para mim. Falei, não, cara, eu sou artista, meu. Inclusive, com todos os ônus do artista. Vocês me veem aqui hiperativo, eu sou hiperativo, sim. Eu tenho TDAH. É o segundo TDAH, que já o Robson também, o anterior também é TDAH.
Eu acho que a gente tá atraindo os TDAHs. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o que é ruim pra mim... Aqui tem outros também aqui, ó. Tem? Marcelo, não sei, tem vários aqui, ó. Davi, Ritalina, pá. Ó, o que é pesado pra mim é a hiperatividade. Aí eu sou um cara que falo, me comunico, todo mundo fala, pô, Ale é extrovertido. Cara, eu sou melancólico, inclusive. Pouca gente sabe disso. A tua profundidade vem da melancolia. Você tá entendendo? Porque assim, cara, entrando nas tuas letras agora, depois eu quero voltar a uma questão anterior aqui de música. Eu sei que a nossa produção aqui já disse que chegou a 40 minutos, cara, mas tá fluindo a conversa. Bora, nem percebi. Vamos embora aqui? Vambora. Tá fluindo aqui, e o cara tá aqui, o cara é precioso, vamos usar o cara. As tuas letras. Cara, quando eu escuto você sabe, eu sou um dos seus fãs, você sabe disso. Obrigado, mano. Obrigado. Você consegue unir o hit, a ideia de hit, né? Aquela coisa que pega rápido, a congregacional e poética ao mesmo tempo. Que é raro. Não é por conta da sua frente, não, mas é raro você conseguir ver isso num músico, num artista. Principalmente um artista cristão, cara, que tem... Eu vejo assim, qual é a minha leitura que eu faço do mundo evangélico musical no Brasil? Ou é o gospel, esse gospel que não é americano, evidentemente, esse gospel aqui que a qualidade tá não é tão de boa. Worship, né, hoje. Vamos colocar nessa bagagem toda aí. Ou você tem a galera mais, vamos dizer, vamos chamar de poética, essa música menos congregacional. Eu acho que você consegue transitar no meio aqui, vamos dizer assim. É o cara hit, é o cara compositor, é o cara instrumental, é o cara de ministro de música. Então, a letra tua, o que é que te leva a compor? Como é o teu processo de composição? Tá. Cara, vai depender da finalidade, né, Riva? Por exemplo, a história da Até Que Ele Venha. Quando a Junta entrou em contato comigo em 2016 para compor uma canção... Eles encomendaram, então, Até Que Ele Venha? Ela é encomendada. Encomendaram uma canção para a campanha que seria em 2017. Então, eles entraram em contato comigo no ano de 2016. Cara, vai depender da finalidade. Então, a finalidade da música para a campanha de Junta de Missões Mundiais é para que a igreja cante, para que haja uma mobilização. Eles usam para captação de recursos, para missões. Então, o meu pensamento quase que foi assim, cara, eu preciso fazer um jingle. Precisa pegar essa música, essa música precisa ser boa. Então eu tenho técnicas de composição, desde de prosódia, de poesia, de A, B, de refrão que vai ficar marcante. Então você tem consciência de tudo isso no seu processo de composição? Tenho. Eu estudei a composição, inclusive no seminário também. E uma das aulas de composição eu fiz com o Emerson. Emerson Justino foi meu professor de composição na teológica. Mas eu estudei composição fora também. A composição para mim também sempre foi algo natural. Eu componho desde molequinho. Com muita dificuldade, tá? Diga-se de passagem, eu componho com muita dificuldade. Cara, parece ser tão natural. Não, eu componho com dificuldade, cara. Dói. Às vezes sai. Aí, a história da Até Que Ele Venha. Então eu tinha uma missão, cara. Imagina, cara, você compor para missões mundiais, que responsabilidade. Essa música vai para mais de 13 mil igrejas, com kit, com partitura, tudo. Eu tive que produzir tudo isso. Tava apertando o meu prazo, cara. Tava chegando o meu prazo de eu entregar alguma coisa pra junta e eu não conseguia compor absolutamente nada. Quanto tempo pra fazer? Cara, eles me deram quantos meses? Eles me deram uns 4 meses. E eu tava no último mês e não saía nada, cara. Nada. Eu cheguei a escrever algumas coisas, mas não gostava de nada. Não funcionava e tal. Rapaz, isso aí começou a me bater uma bad. Aí eu tava no meu estúdio em Perdizes, eu tinha um estúdio em Perdizes. E tentando. Cara, tem várias formas. Aí eu vou aproveitar para responder algumas perguntas suas. Processo de composição. Existem várias formas técnicas. Eu posso começar por uma harmonia, põe um ritmo lá e vou cantando algumas coisas em cima. Eu posso começar por um riff. Eu posso começar... Riff é tipo... Isso é um riff. Eu posso começar... Até Que Ele Venha começa com ele. Eu posso começar com a poesia, eu posso começar com uma melodia. Então, eu tentei de tudo, cara. De tudo. Essa história é muito legal, acho que eu nunca contei em nenhum lugar, assim, a menos que fosse numa igreja. Não tem registro em nenhum lugar dessa história. Cara, eu me dei por vencido.
Faltando o quê? Semanas de prazo. Eu já tinha orado muito, cara. Aí eu sentei no chão do estúdio, encostei na parede. Falei, Deus, eu desisto. Cara, desisto. Peguei meu violão lá e fiquei lá, assim, numa maior bad. Porque tudo que tava ao meu alcance, que eu já havia estudado, que eu já conhecia, todas as ferramentas eu usei. Tudo, cara, tudo. E aí, bicho, eu peguei o violão, fiquei dedilhando lá. Tal, assim, tristão. Do nada, cara, vem. Tua graça me alcançou. Pra ti quero viver. Compartilhar do teu grande amor. Cara, venho, pronto, assim, ó. O que podemos ser na vida de alguém? Se eu não for, quem irá? Se eu não estender... Foi, Riva, eu escrevi essa música em menos de 5 minutos. E com aquele refrão. Até que ele venha, até que ele venha. Cara, eu tô arrepiado aqui, ó. A música é linda, rapaz, a hora que eu terminei de compor e eu olhei pra aquilo, eu falei, cara, foi Deus. Liguei pra minha esposa chorando. Falei, cara, Deus acabou de me dar uma canção muito especial. Cara, aí eu comecei a gravar ela. Gravei voz, corri, tal, mandei pra junta. Plá! Tá aí, cara, a música, os caras amaram. Já com aquele riff de entrada. Aquilo lá, tudo, foi tudo, cara. Foi a coisa mais rápida, assim, ó. Eu passei 3 meses tentando compor uma música. E eu escrevi. Eu não gosto de falar que foi Deus que me deu. Eu que escrevi. Mas eu fui inspirado ali por Deus. Em 5 minutos, Riva. Impressionante, cara. E vem essa música. E ela tem um plano de salvação ali. Desde o plano do início da salvação até a grande comissão. E até o texto de 1 Coríntios, que a gente espera até que ele venha. Recentemente, ouvindo um culto de uma igreja, lá em Maringá, a igreja, os caras cantando até que ele, falei, olha, a música do cara aí, cara, olha que legal, cara. Não, eu tive várias... Não, só uma questão nas suas composições. A gente falou, né, da galera, desde adolescente até a galera mais velha que te ouve. Rebeca, no acampamento Palavra da Vida, ela... toda temporada que ela vai, cantamos uma música do Alexandre Magnani, cantamos uma música, falei, que legal. Cara, até a molecada adolescente canta a tua música. Eu acho que a música, então ela tem finalidades, até que ele venha tinha uma, então eu queria que a igreja cantasse, que fosse congregacional, e foi além do que eu imaginava, né, cara, tanto que depois, ela foi lançada em 17, eu fui lançar como música minha só em 2018, porque eu ia nas igrejas, ministrava, falava, gente, vocês querem que eu cante alguma música? Até que ele venha não era parte do meu repertório, porque o Magnani Banda era uma coisa, até que ele venha foi para missões mundiais. Até que essa música entrou no repertório de todas as igrejas batistas que já tiveram acesso. E até fora do Brasil até também. Fora. Rapaz, eu tive uma experiência em Portugal, fui ministrar lá pros músicos batistas de Portugal. Passei lá uma semana com eles. Tudo bem, cara, é o português como o nosso, mas tem um sotaque diferente. Rapaz, eu não conseguia cantar. De ver a força deles cantando até que ele venha. Eu chorava que nem criança. Que nem criança. Cara. É muito. Fui pra Manaus. E Manaus, uma galera super amável. Fui fazer um show no teatro... Não foi o Teatro Manauara. É o Teatro Manauara, que é um teatro que tem lugar na frente e atrás, assim. Fui na conferência do John Lira lá, da Refúgio. Toquei a hora que eu puxei até que ele venha, cara, também. Todo mundo cantando. Aí, Riva, eu falei, meu Deus, eu preciso gravar essa música, cara. Aí foi quando eu decidi gravar. E o registro que tem, o primeiro registro dela ao vivo, foi na IB Morumbi, num culto de Páscoa. Nós gravamos com os músicos lá da igreja, mó barato. Aí, eu acho que a música, eu componho segundo a finalidade. Então, tem coisas, Riva, que vem muito forte no meu coração, que eu só saio e escrevo. Mas tem coisa que eu falo assim, por exemplo, eu escrevi a Um Dia de Cada Vez, ela tem como base também Mateus 6, a partir do versículo 25 a gente fala sobre ansiedade. Então eu compus em parceria com um amigo meu. Então ela tem um caminho reflexivo para a gente aprender a viver um dia de cada vez. Como Jesus ensina, basta cada dia o seu próprio mal, no versículo 33, que a gente quase que faz o sinal da cruz, que fala esse versículo, não está na Bíblia, tá? Basta as demandas desse dia. Não se preocupa com o dia de amanhã. Veja os pássaros, não plantam, não semeiam, não colhem, contudo o Pai as alimenta. O Pai não vai alimentar você, que é filho? São os pagãos que se preocupam com isso. Então, um dia de cada vez ela vem com esse contexto. Então, a tua composição também, ela é uma resposta da tua
da tua alma, É. de adorador, É. de discípulo de Jesus, ao amor de Deus. É isso também. Ao amor de Deus e a coisas existenciais minhas. Eu sou um cara ansioso. É o TDAH, cara. E eu, o TDAH é ansioso. e eu precisava... O Janela, a estética toda do Janela é mais descansado, é mais poético, eu canto mais assim. Né? Então, depende tudo do momento da minha vida. Aí depois do Janela eu lancei alguns singles e gravei o meu ao vivo, em 2020, que você tava lá no Mackenzie. Aí mais Teatro força. Rui Barbosa. No Rui Barbosa. Aí, Muito bonito, cara. aí mais força, ali tem mais gás, tem as músicas que falam sobre vento. Exatamente. Que é o sopro do Espírito na gente, soprando vida na gente. Onde está você? Vento é toda sua. Toda a Toda composição minha, é sua. toda minha. Letra, tudo. Tudo. Tem uma que eu acho linda, que é Antes e Depois. Essa música é linda, foi gravada ao vivo lá também, tem outras versões dela. Então... Na verdade, o antes e o depois é o DVD. É o DVD. Né? É o tema do DVD. O Riva sabe mesmo, hein, cara? Eu te acompanho, cara. Eu tô te falando. Que isso. Vamos voltar a uma questão anterior aqui, que muita gente aqui, cara, eu gostei quando a nossa equipe aqui fez, quando postou lá no Instagram da igreja, o nosso bate-papo, eles colocaram lá uma janelinha lá para perguntas. Ah, legal. E surgiram algumas perguntas interessantes. A questão agora de voluntariado de música nas igrejas locais. Que eu acho que é uma questão que pega muito, Sim. né? Então, a gente vê uma onda meio de, vamos dizer, de profissionalização dos músicos na igreja. Profissionalização no sentido, assim, da galera que começa a receber para tocar na igreja. Não o seu caso, você é o ministro de música. Como é que você vê essa questão de, pra gente tentar prender, vamos dizer, o músico na igreja, você paga para ele, eu tô te pagando agora, você tá garantido, você tem que vir domingo aqui para trocar. Sim. Isso pode roubar a espontaneidade do espírito? Como é que você vê isso aí? Profissionalização versus o voluntariado e o serviço na igreja local. Eu acho que são caminhos até fáceis, essa equação é fácil. Se o cara é músico profissional e tem a música como o ganha-pão, é o trabalho do cara. E a igreja tem a visão de investir na vida do cara para abençoá-lo, eu acho que é tranquilo. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Muito. As maiores igrejas lá têm isso. Sim. Agora, trazendo para minha realidade, eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, mas para minha realidade na Igreja Batista do Morumbi, isso não funciona. Porque eu tenho profissionais lá de TI, eu tenho professores, eu tenho psicólogos, eu tenho pessoal da área de publicidade, de marketing, eles já têm a carreira deles. Eles não precisam da grana da igreja. Não precisam da grana. E caras bons. Cara, a gente gravou um DVD que vai sair a primeira música domingo agora, domingo dia 12, não sei quando vai ao ar esse episódio que a gente está conversando. Sexta-feira. Sexta-feira? Então vai dar para você conferir. Dia 12, domingo agora, você vai poder assistir o nosso DVD, a primeira música. Nós gravamos 7. Tudo com músicos da igreja, que são ótimos. Os caras tocam como profissionais. Se a gente entendesse e se a gente disponibilizasse uma verba para abençoar esses caras e pagar, esses caras mereceriam. E eu vou te falar, não mudaria nada no coração deles, porque eles não fazem com essa finalidade. Mas existem igrejas aqui no Brasil já que pagam, contratam, mas aí são músicos de profissão. O músico profissional é o de profissão, é o ganha-pão. E tá tudo bem. Se funciona para a igreja, isso é massa, mas lá na minha realidade, eu prefiro 1000 vezes o coração do voluntário. Cara, você simplificou a equação maravilhosamente bem, cara. Eu acho que é isso mesmo. Porque eu acho que o teu recado serve muito para os ministros de louvores das outras igrejas, ministros de músicas das outras igrejas, que às vezes fica nesse impasse mesmo. Sim. Para garantir, para segurar o cara, não, a gente paga. Mas às vezes é um beco sem saída, cara. É perigoso. É perigoso, porque é o que você disse, você perde o coração de serviço do músico. O cara vai estar lá só por causa da grana. E outra, Riva, tem uma questão também que eu acho que você acaba nivelando muito pro alto, de qualidade. Eu vou explicar. O músico profissional, ele se dedicou a vida inteira a estudar. E ele vai executar bem. O coração dele é uma responsabilidade pastoral. E se esse cara tá indo lá só pelo salário, ele não serve para servir. Por mais que ele seja um músico profissional. Eu não ficaria com esse cara. Se o Lisânias do nada decide falar, Ale, nós vamos contratar agora, só um músico profissional vai tocar aqui. Cara, esse cara vai passar por uma sabatina, bicho. Inclusive de perguntas teológicas.
Porque já muda o patamar. Beleza, eu vou ter dois guitarristas contratados, tecladistas. Esses caras vão ter que fazer entrevista, vão ter que andar comigo. Entendeu? Então não se aplica, eu nem me vejo fazendo isso. Entendeu? Então o coração do cara tem que estar na parada. Agora, o voluntário. E eu vou acabar nivelando, Riva, porque o cara estudou a vida inteira, ele não erra. É raro um músico profissional errar. Porque o cara faz aquilo com habilidade, cara. Aí eu jogo a régua muito alto. E o voluntário, que o cara ele é bancário durante a semana inteira e chega lá no ensaio de quinta-feira à noite exausto, tem 3 filhos, quase não deu tempo dele tirar as músicas, a entrega dele não vai estar no mesmo padrão do cara que é contratado. Então, eu mantenho uma banda que é contratado, mas aí depois, quando for o time dos voluntários, vai cair muito. Então, o que eu acredito? Eu acredito na excelência do voluntariado. Quando eu cheguei na Morumbi, foi difícil, cara. A gente toca tudo com VS, com clique. Todo mundo toca com ponto. Fica esse clique aqui, uma voz guia e mais alguns instrumentos que a gente põe para rechear, que são pads, synths, percussão, umas coisas bem eletrônicas, sabe? Uhum. Tudo que você ouve na Morumbi, até os musicais, são clicados, cara. O maestro rege com ponto, com clique lá. A gente toca todo mundo sincado. Para eu chegar nisso lá na Morumbi, foi um trampo. Eu lembro que eu colocava uma música por domingo. Gente, uma música nós vamos fazer com VS, a gente chama de VS. Vocês foram treinando para chegar nessa cultura. Até a gente ter condição de gravar um DVD, Riva. Você entende? Então eu prefiro investir no meu voluntário, capacitar o cara, dar treinamento. Eu faço isso, cara, com esmero, assim, com dedicação, porque eu amo. Eu amo a excelência, eu sou perfeccionista, assim. É difícil para mim, isso. É um problema que eu tenho resolvido, inclusive, na terapia. E nesses quase 6 anos de Morumbi, eu consegui equalizar isso aí. Porque eu tenho o perfeccionismo e eu tenho a excelência. A excelência tem a ver com o teto de cada um. Então, o meu nível de exigência não é o mesmo para todos. Porque eu sei qual é o teto de cada um ali. E o perfeccionismo, ele pode ser um Deus para mim. E aí eu anulo ele. Então foi aí eu quero trazer uma conversa nossa de bastidores para aqui. Uhum. Aí aqui a gente já vai caminhando já infelizmente para o fim. Uhum. Eu queria conversar a noite inteira contigo aqui, mas talvez por isso aí esse desejo da excelência, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, veio um burnout para você em 2022 que levou você quase para uma depressão. Então assim, o pessoal que vai nos assistir aí, eu acho que nem imaginaria. Sim. Poxa, eu nunca imaginando um cara compositor, ministro de música, adorador, um cara que faz várias coisas ao mesmo tempo, um cara sempre alegre e tal. Como foi você encarar isso? Um burnout e quase uma depressão. Como é que foi isso aí para você? Cara, eu puxaria desde a pandemia. O ritmo foi muito intenso quando fechamos as igrejas e a gente teve que produzir conteúdo. Esse era o nosso culto. Foi produção de conteúdo. A gente gravava, a gente editava vídeo e áudio, mixava e masterizava. Para todo domingo. Tanto que isso gerou muito conteúdo no canal da IB Morumbi, tem clipes de músicas lá, e tudo com voluntário. Aí a gente flexibilizou, nós voltamos para o presencial, eu não diminuí o ritmo, cara. Por quê? A gente elevou muito o nível, a qualidade da entrega, porque a gente tinha uma pós-produção. E eu precisava aumentar e manter esse mesmo nível de entrega agora no live. Então a gente ensaiava mais. A cobrança foi maior da minha parte mesmo, cara. E o ritmo, e eu não conseguia largar o palco, porque eu falava, se eu não estiver aqui e se eu revezar com alguém, a entrega não vai ser com excelência do jeito que eu achava. Isso é um engano. Isso é um engano. Eu aprendi muito nesse tempo. Deus me tratou muito também. E aí eu levei para 21, 22. Em março de 22, eu me senti estranho. Me senti mal. Aí eu lembro que eu comentei com um amigo meu. Eu falei, cara, eu não tô legal. Tô achando que é alguma questão química minha. Os meus os neurotransmissores aqui não estão legais. Uhum. Não dormia mais. Eu tava muito mal. E aí, em julho, eu tive uma crise de ansiedade pesada. De 22 agora. De 22, E bem nas minhas férias, que é quando a gente desarma, né? Ao invés de eu descansar, eu fiquei muito mal. E aí eu fui procurar um médico, psiquiatra,
E aí ele me diagnosticou, sim, com depressão. Provavelmente de um fruto de esgotamento, que é o burnout. E aí, cara, eu precisei ressignificar tudo, assim. Tudo. A maneira como eu estava me desenvolvendo no ministério, ou melhor, a maneira como eu estava desenvolvendo o ministério na Morumbi, a maneira como eu estava desenvolvendo um ministério itinerante, a maneira como eu estava desenvolvendo o meu trabalho como produtor musical também. Tanto que eu estava produzindo um álbum em 2022. Eu escrevi, sei lá, umas 8 músicas já para começar a trabalhar nesse álbum. Eu parei tudo, cara. Não é que eu parei tudo, eu fui parado. Né? A energia não vinha mais, criatividade. Eu não tinha criatividade, eu não tinha energia. Sentia muita tristeza. E era um negócio, assim, muito silencioso. Porque a minha posição, isso é um perigo para quem trabalha em igreja. E fico alerta para todo mundo. A minha posição exigia de mim uma fala, eu liderava reuniões, eu tinha que estar disposto e tal. Então, e dirigia cultos. Cara, eu dirigi cultos, assim. Mas é nítido, você pega os vídeos, você vê que eu tô mais melancólico, que eu tô cansado, exausto. A igreja, algumas pessoas vinham para mim e perguntavam, você tá bem? Você tá bem? Eu falava, eu só tô cansado. Até eu ser diagnosticado mesmo. Uhum. Então, eu entrava no carro depois de um culto e me sentia triste, cara. Tristeza. Eu falava, o que tá acontecendo? E aí em julho eu fui me tratar, procurei um médico incrível aqui em São Paulo, o Dr. Ricardo, que é um amigo hoje. E aí ele falou, cara, não, vamos cuidar de você. Eu já não dormia mais, eu tomava Zopidem, que é um remédio para dormir, que é famoso, a galera conhece aí no Twitter, viralizou várias histórias do Zopidem. O Zopidem é você tomar 15 minutos e você dorme. Cara, eu tinha... Dorme a noite inteira, né? A noite inteira. Eu tinha insônia. Nada me apagava. Que louco, cara. Eu tomava o Stilnox. Eu acordava 4 vezes por dia, por noite. Eu tinha uma insônia braba. No topo da ansiedade, cara. No topo. E o TDAH, até então, sim, eu nunca tinha tratado. Você já sabia que tinha TDAH? Eu já tinha feito terapia antes. Eu fiz terapia porque depois dos 30, cara, eu comecei a perceber muitas mudanças em mim. Atrelada às grandes responsabilidades de uma igreja de 4, 5 mil pessoas. Sim. O meu ministério de música lá deve ter, sei lá, cara, 500 pessoas, uma igreja. Uhum. Ministério de adoração na Morumbi. E eu senti o peso, a responsa. E aí eu comecei a perceber coisas, aí eu fui pra terapia. Aí fiz o teste lá, 4 encontros com uma terapeuta, a Cris. Ela aplicou um teste e aí deu que eu tenho TDAH com ênfase na hiperatividade. A minha atenção até que é razoável. Você vê que eu consigo manter uma linha de raciocínio aqui. Sim. Eu vou ler alguma coisa, eu consigo ler, consigo fazer um resumo. Eu não poucas vezes eu tenho momentos de relapsos assim. Então, a hiperatividade que jogava contra foi quando eu comecei a treinar. Então, eu tenho uma lista aqui no meu celular, chama Disciplina Gera Capricho. Isso aqui é para eu me programar. Não sei se dá para ver aí. Isso aqui é para eu não esquecer das coisas que eu tenho que fazer. E se eu quero alguma coisa, se eu quero entregar algo com caprichado, bonito, eu preciso de disciplina antes. Então eu fui me disciplinar, eu comecei a deixar, não deixar o perfeccionismo tomar conta de mim, porque eu me cobrava, Riva. A minha cobrança já era alta, entendeu? E fui treinar, cara, gastar energia. Aí desde então eu treino, cuido da minha alimentação, parei de tomar café, eu tomo pouquíssimo café, antes eu tomava 6, 7, 8 cafés por dia, cara. Imagina para um hiperativo tomando café, é uma loucura, Coca-Cola, coisa gordurosa, eu cortei tudo. Aí me alimento, tenho uma alimentação boa, fazia terapia, disciplina gera capricho, treino, todo dia na academia. Não foi suficiente, cara. Então hoje eu ainda trato a depressão, tô muito melhor. A minha família fala, né? Pô, você voltou, que bom. O meu irmão que me conhece há muito tempo, tô criativo de novo, tô cheio de ideias, tô fazendo vários projetos, inclusive agora, né? E tô bem, tô saudável, tô são. Eu paro, eu descanso. Eu tenho algumas ferramentas que me ajudam. Então, a cada 2 meses,
eu pego a Marcela e o Davi, a gente vai pro meio do mato, vamos pra praia, vamos pra algum lugar descansar, eu me desligo. A cada 2 meses eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter uma descompressão. Sim. Durante a semana eu vou ver um amigo, ou fico em casa mesmo, um dia da semana lá sem fazer absolutamente nada. Foi no podcast de um brother seu aqui. Que pra mim é um prazer. Isso aqui pra mim me dá alegria, cara. Não é peso nenhum falar da vida, compartilhar mesmo. Então eu tô num momento de redescoberta. Tô com 37 anos. Agora vou dar início ao meu mestrado em teologia, em ministério. Fazendo com leveza também, sem peso. E tentando ir fazendo terapia. Continuo fazendo terapia. E tentando me ler melhor. Me compreender melhor. Porque isso vai facilitar a tua própria vocação, já né, cara? De compositor, de pastor, como você também é pastor, de teólogo. Já tem facilitado. Que legal, cara, que legal. Qual é, pra gente encerrar aqui, que é uma pena, a gente poderia ir mais longe aqui, qual é o recado que você daria, então, pra galera que está nos assistindo, que vai nos assistir? Qual o recado que você quer deixar pra galera? Cara, pra quem é ministro de música, falar para meus colegas, amem os seus voluntários e não amem a música. Não deixa isso ser um Deus na tua vida. A entrega, eu tenho que fazer, tem que ser... Não, ame pessoas. Não ame um instrumento, ame o cara que está fazendo, que está tocando. Aí, para você individualmente, se cuida, tenha boas conversas, seja pastoreado. Eu sou pastoreado pelo Lisânias, é meu pastor e amigo, sabe de tudo, das minhas crises, das minhas dificuldades, eu abro meu coração para ele. Então não ande sozinho, não faça carreira solo. E acima de tudo, cara, cuida da sua família, da sua casa, tenha um tempo com eles de verdade, com seus filhos. Sabe o que eu entendi, Riva? Que é possível desenvolver ministério com leveza. Amém, cara. Eu creio nisso. Todo mundo que eu ia conversar falava, cara, ministério é difícil demais. A gente que faz ser difícil demais. Exatamente. Porque o preço do ministério, Jesus inclusive pagou também na cruz. Ele não convidou a gente para a gente carregar a nossa cruz, tem a ver com vida cristã. Tem a ver com abrir mão de desejos carnais que não me pertence mais uma vez que eu nasci para Cristo. E aí todo crente carrega a cruz. Ministério não é carregar a cruz. Ministério é cuidar de gente. Ministério é fazer com alegria. E é possível equacionar. Todo cara que começa... E outra coisa, eu tô sonhando com um sabático. Lisânias, você tá assistindo, né? Eu queria muito, cara. Fica o recado aí, Lisânias. Eu queria muito. Ale, 6 meses, vai pra qualquer lugar que você imaginar. Eu acho que tem que ter isso, Riva. Você tá como pastor sênior aqui, quando vai ter o seu sabático? Só Deus sabe. Então, tem que ter. A gente precisa mudar isso, Riva. Eu e você precisamos mudar isso. Você tá entendendo? Isso é saudável pra igreja. Sim. É saudável pra tua família. A igreja precisa cuidar de vocês, investir em vocês. Riva, cara, vai passar 6 meses estudando. Aí não é sabático. Vai descansar, Riva. Descansar, cara. Entendeu? Descansar. É porque já estudo todos os dias. Ao mesmo tempo é tão gostoso também você pegar uma... Por exemplo, eu tenho muita vontade de estudar o inglês valendo, né? E eu acho que seria uma diversão pra mim também. Então, eu sonho com isso também, cara. Eu acho que o ministério, ele tem que... Eu entendo, por exemplo, o meu irmão, ele é GG da Caixa. Ele tem demandas. Mas ele fecha a lojinha dele toda sexta-feira à noite, 6 horas da tarde, e acabou, cara. Claro que tem preocupações. A gente não fecha a lojinha. Não fecha. É 24 horas, cara. Você tá entendendo? Sim. Então, eu acredito muito nisso. Então, a dica são... Eu falei várias coisas aqui que eu quero pôr em prática na minha vida. Eu tenho feito isso. Eu tenho cuidado mais de mim, tenho cuidado da minha família, tenho amado os meus voluntários, caminho com eles. A música não é o mais importante. O meu ministério não é um Deus na minha vida. Se Deus falar pra mim, cara, acabou, vai fazer outra coisa, eu vou, bicho. Pra mim, o que mais importa é dizer sim pra o que Ele quer que eu faça. Muito legal, cara. É isso. O último EP. Tá saindo aí um EP novo? Na verdade, o que aconteceu? Eu gravei um DVD ao vivo com a Morumbi e algumas canções do Magnani com a Morumbi. Nós estamos lançando em collab.
Então, e composições que eu fiz pro contexto da igreja e também com arranjos de hino, cara. Então, a gente gravou um arranjo lindo de Sou Feliz que eu fiz pra Morumbi. Louvamos-te, ó Deus, lembra? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Só que com arranjo contemporâneo. Gravamos Que segurança, sou de Jesus. E Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Guitarra e voz, cara. Guitarra, voz show, hein, cara? e igreja. Isso tá emocionante, cara. Sai quando isso aí, cara? A gente tem lançamentos até maio desse ano. Então nós vamos lançar primeiro domingo, aí final de fevereiro nós lançamos mais uma. Aí início de março mais uma, final de março outra. Abril mais duas e maio a última. Isso sempre no YouTube. YouTube e todas as plataformas digitais. Tudo. Inclusive, aproveita para seguir B Morumbi Adoração no Instagram. Nós abrimos hoje o Instagram do Ministério. Por quê? Porque a gente quer, Riva, glorificar a Deus, com certeza, através do que a gente faz, edificar a Morumbi como nossa igreja e ser relevante para outras igrejas no Brasil também. Então a gente vai disponibilizar cifra, multitracks, de tudo que a gente está fazendo. A gente quer compartilhar. E se um dia acontecer, como eu falei, vamos fazer uma conferência aqui, Ale, traz IB Morumbi Adoração, a gente vem, cara, para servir. A gente entende isso. Então, esse é um projeto que eu sinto que é meu também, porque é parte integral de quem eu sou. Né? Esse ano, só agora que eu coloquei na minha bio, ministro de música da Igreja Batista do Morumbi, 5 anos depois, eu coloquei na minha bio do Instagram. Teve gente que falou, que legal. E é incrível, cara, as pessoas sempre acham que a gente tá de saída, né? Cara, eu sou um cara que eu amo longevidade. Lá em Perdizes eu fiquei 9 anos, cara. 9 anos. E na Morumbi eu quero ficar até... Você vai morrer lá, cara. Você vai morrer lá. Cara, eu tenho que ser rapidinho... Só mais um... por favor, só pra terminar. Eu criei uma banda chamada Da Colina. Segue no Instagram também, Da Colina. O Da Colina é um projeto com um amigo meu que é ministro de música na Igreja Batista Memorial de São Paulo, do pastor Eduardo. Sim. É o Felipe Magalhães. E a gente fez esse collab juntos. E o Da Colina com letras muito legais, com um som bem diferente, vocês vão gostar demais. E a gente tá trabalhando na pré-produção para gravar um álbum ao vivo também. Esse aí vai acontecer, provavelmente em março a gente grave. E para terminar, eu vou gravar um projeto chamado Na Igreja. Então é Alexandre Magnani na Igreja. E aí eu vou cantar... Ainda esse ano. Aí são canções... Já tá pronto esse aí, é só chegar e gravar. A gente tá vendo onde que a gente vai fazer. Então, esse está pronto, Alexandre Magnani na Igreja, com músicas congregacionais, com uma pegada, com guitarra, essa pegada que eu gosto e que a gente faz. Cara, eu quero te agradecer, não só porque você veio aqui, mais uma vez. Eu que agradeço. Mas agradecer porque você tem abençoado a igreja brasileira, cara. Amém. Através da música, através do talento que Deus te deu, da vocação que Deus te deu. Amém. Então que você siga firme, cara. Amém. Bem mentalmente, bem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Obrigado. Eu vou pedir pra você mandar um beijo para 2 fãs pequenos seus lá de casa. Cara, a gente te escuta quase todo dia. Papai, Magnani, de novo, Magnani, papai. Por isso que eu tenho que lançar mais música. Cara, não, a gente tá te escutando agora. É tanto assunto que não deu pra conversar sobre isso. Você gravou uma música recentemente com a galera lá da minha terra. A galera o Candeeiro. Coletivo Candeeiro. É o Marco Teles, foi com o João Manô. Tempos Fracionais. Foi com o João Manô. Tempos Fracionais, coloca no YouTube. Cara, incrível. Eu amo o Coletivo Candeeiro, cara. Então, Rebeca e Rafael, manda um beijo aqui. Olha aqui pra essa câmera. Rebeca e Rafael, manda um beijo pra eles. Rebeca, Rafael, um abraço, um beijo pra vocês. Pena que eu não pude ver vocês aqui, eu tô com o pai de vocês aqui, mas deixo o meu abraço. E espero da gente se encontrar e renovar a nossa foto, porque eu acho que eu tirei uma foto com o Rafael, né? E renovar nossa foto aí pra gente postar no Instagram e ser brother lá, beleza? Beijão pra vocês e pra tua esposa Ruth. Aí a Ruth, muito querida também, um beijo pra você, Ruth, pra toda a casa de vocês. Espero que a gente se encontre aí em breve aqui. Deus te abençoe, cara. Meu amigo, obrigado, cara. Obrigado demais. Papo bom. Tchau, gente. Um beijo no coração pra vocês aí. Valeu.